Olá a todos, hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um Esmalte Talks. Comigo eu tenho a doutora Bárbara Lemos, odontopediatra na Esmalte Clinic, e a doutora Raquel Martins, terapeuta da fala. E vamos ter uma conversa, desta vez um bocado num formato diferente, que em vez de duas pessoas seremos três, e vamos falar um bocado sobre o crescimento das crianças e em que fase é que deve intervir cada um dos profissionais, seja ele o terapeuta da fala, seja ele o odontopediatra ou o ortodontista, neste caso eu. Desta forma, eu pensei em organizarmos, como eu estava agora aqui a dizer, pensei em organizarmos isto como se a criança fosse crescendo e indo seguindo uma ordem cronológica à medida que ela vai crescendo. Ou seja, muitas vezes os pais têm sempre a dúvida de quando é que devem procurar, seja o médico dentista, seja o terapeuta da fala. Geralmente, primeiro o médico dentista que acaba por encaminhar para o terapeuta da fala ou o otorrino, mas acho que o terapeuta da fala acaba por receber mais indicações do que propriamente receber uma primeira vez. Mas já vamos falar sobre isso. Essa era a minha ideia, mas já falámos um bocadinho sobre isso. Ou seja, neste caso, começamos logo no nascimento, ou seja, o bebê nasce e as pessoas, a maior parte dos pais, não têm a noção de que logo ali pode existir um problema em que o médico dentista, neste caso o odontopediatra, pode contribuir. E então era aqui que eu gostava de passar a palavra a ti, Bárbara, que intervens muito nessa área, explicar um bocadinho que situações podem acontecer aí nessa fase, como é que são resolvidas e realmente o que é que acabas por fazer aí. Ok. Pronto, o bebê quando nasce, a primeira coisa que tem que fazer é a nível da alimentação, para se alimentar, para se satisfazer quer a nível de sucção nutritiva, quer sucção não nutritiva, e vai logo para o peito. E muitas vezes os pais, as mães principalmente, deparam-se logo com algumas dificuldades que não conseguem amamentar, porque têm dores, porque o bebê não pega bem, porque há estalidos durante a amamentação, há uma série de coisas que podem acontecer e as mães muitas vezes desistem por falta de informação nesse sentido. Já temos felizmente muitas consultoras de amamentação, enfermeiras que também estão preparadas e alertadas para essa situação, mas eu ultimamente tenho recebido muitos bebés nessa condição, para avaliar logo com 5 dias, 6 dias, 10 dias, um mês, e mesmo na terapia da fala, muitas vezes também recorrem logo à terapia da fala para perceber, para avaliarmos o freio da língua, porque o freio da língua está muitas vezes curto, o que faz com que o bebê não consiga amamentar corretamente, e nós sabemos que a amamentação é fundamental, não há nada tão bom como o nosso leite, como o leite da mãe, quer a nível nutritivo, quer a nível de crescimento dos maxilares e todo o desenvolvimento craniofacial, ok? E daí que essa consulta é super importante para nós conseguirmos ajudar os pais. Fazemos muitas vezes a frenectomia logo na consulta, ajudando o bebê logo a poder ser amamentado. Esse procedimento tem que ser feito sempre validado pela terapeuta da fala, ok? Validado no sentido em que tem que haver um trabalho de equipa, um trabalho conjunto, porque se eu fizer o corte do freio, mas depois não houver uma série de exercícios e trabalho feito para o bebê conseguir posicionar a língua na posição correta pela terapeuta da fala, nós não conseguimos os resultados que nós pretendemos. Mas aqui a dúvida geralmente dos pais, o que cria confusão é quem é que eu procuro? Porque, como estavas a dizer, já há muitos profissionais tanto a opinar, como a tentar seguir, como a orientar. E isso cria sempre uma confusão na cabeça das pessoas. E então era um bocado daqui forma a explicar de que quando é que eu devo recorrer a um ou quando é que eu devo recorrer a outro, ou onde é que um pode contribuir mais do que outro. Por exemplo, no que estavas a dizer em ajudar na pega e tudo mais, sim, nós verificamos isso mesmo nos hospitais onde os partos são feitos, logo ali a enfermeira dá sempre um auxílio nesse aspecto, ou então enfermeiras especializadas com a casa, etc. Mas na questão do freio, nunca será a enfermeira, por exemplo, que irá realizar o procedimento, no máximo poderá indicar, não é? Indicar para ir a outro profissional. Mas, por exemplo, esses casos que recebes com 5 dias, um mês,
quem é que encaminhou ou a maior parte deles parte dos pais já procurar? Tem partido dos pais, mas tem partido muito também do trabalho dos cursos pré-parto que são feitos, que as enfermeiras já alertam para essa necessidade. Nos hospitais não sinto tanto esse trabalho, ok? Sinto mais por parte das enfermeiras. Depois, para quem é que eles devem procurar? Tanto a terapeuta da fala como o odontopediatra é válido. Claro que a terapeuta da fala não vai fazer o corte do freio, mas vai avaliar, nós temos que avaliar a posição da língua, seja a dormir, seja na amamentação. Há vários fatores que nós temos que ter em conta, ok? E depois, mediante uma série de testes, que fazemos o teste da linguinha, para fazer o score e determinar se está alterado ou não. O problema é que muitas vezes é feito aquele pique, como se costuma dizer, que é um corte só do freio, e isso não é suficiente e muitas vezes recidiva, ok? Muitas vezes é feito sem anestesia, não é o procedimento mais indicado e devemos fazer o procedimento de forma a que corremos o menor risco de recidiva possível. E daí a importância também da terapia da fala para trabalhar. Porque basicamente estás a dizer é que quando se corta o freio ele tem que se realmente cortar todas as fibras, não é? Ou seja, para explicar para quem o vê, para pais e mães, qual é aquele sinal na língua que eles podem facilmente tentar olhar para a boquinha do bebê e perceber se pode existir um problema ou não? Há vários. Na amamentação, aos estalidos a mamar, o bebê adormecer na mama muito facilmente, significa que ele está cansado, não está a pegar bem, há ali qualquer coisa que não está bem, ok? Depois existe a questão da língua, no choro, a língua não subir, a posição normal da língua é no palato, no céu da boca, ok? Ele quando está a dormir, a língua tem que estar no céu da boca, e muitas vezes digo aos pais dos meus bebés para verificarem quando ele está a dormir, para puxar o queixinho para baixo e ver, às vezes até estão de boca aberta, porque não conseguem, a língua está baixa, eles respiram pela boca, está tudo interrelacionado, ok? E são esses fatores principais que nós pedimos para ver, sim. Sim, eu estava a ver se calhar passámos a palavra à Raquel também para falar. Claro, eu agradeço. Mas como iniciámos aqui logo pelo nascimento, entrou logo a Bárbara. Eu estava a falar daquele formato típico, não é? Que quem tem um freio curto, o que o bebê apresenta na língua, não é? Eu concordo com tudo o que a Bárbara acabou de pronunciar. A única coisa que eu acrescentaria é que muitas vezes os bebés nascem com muitas tensões cervicais e que muitas vezes parece que são freios curtos e às vezes até o pediatra diz vamos vigiar, mas encaminhamos para a osteopatia, eles também nos dão uma grande ajuda. E normalmente eu acho que a tríade fantástica é realmente a odontopediatria, terapia da fala e osteopatia. A osteopata, o que é que nos vai fazer? Normalmente eu digo sempre uma fisioterapeuta de base, não é? Porque qualquer osteopata, agora há uns mini cursos e acho que não são a pessoa mais indicada para isso, sempre alguém de referência, trabalha tensões, nós depois discutimos todos os casos em equipa e decidimos se sim, se não. O trabalho, numa primeira fase, em termos de amamentação, de terapia da fala na amamentação, passa muito por avaliar estruturas, como a Bárbara disse, e colocá-la a trabalhar a função. Qual é que é a função? Amamentação, colocar bem a criança, explicar à mãe, o abocanhar correto, não ser só o mamilo, ser toda a auréola, pronto. E isto, muitas vezes, também trabalhamos com algumas enfermeiras de aconselhamento materno, que também fazem um trabalho fantástico nisso. Em termos de sinais, é muito aquilo que também a Bárbara disse, a língua de coração, a criança chorar e vermos um coração, mas esses são os casos extremos. O grande problema é nos casos que não são extremos, que não fazem coração, mas quando abrimos a boca, a língua não está a tocar no céu da boca, no palato, línguas entre os lábios, que não fecha os lábios, e nós olhamos para o bebê dormir na baby cot e ele tem a língua no meio dos lábios, há uma série de sinais. Agora, muitas vezes isto é desvalorizado porque perdemos a amamentação, introduzimos um biberão para crescer e para aumentar o percentil e depois isto desenvolve outro tipo de patologias mais tarde. Aos 2, 3 anos, mordidas cruzadas, respiradores orais, que não trabalham a musculatura e são miúdos hipotónicos e que depois vai por aí fora em termos de crescimento. Ou seja, então, acho que, também de forma a não nos alongarmos tanto nesta fase da idade, podemos então já passar para a próxima fase cronológica, não é? Que já introduziste um bocadinho, sim, não é? Parece-me que sim. Aquilo que acontece muitas vezes na terapia da fala, a primeira consulta dá-se muito assim aos 2 anos.
2 anos, os miúdos não falam, então se não falam, nós vamos à terapeuta da fala. Já falámos com o pediatra, já falámos com o educador, uns desvalorizam, outros valorizam, mas os pais vêm fazer a primeira consulta. O que eu costumo dizer é que nós, terapeutas da fala, devemos entrar sempre como uma consulta de prevenção. Ou seja, não quando há uma patologia, quando há alterações, mas uma forma de orientar. Porque aos 2 anos nós já temos um grande período de desenvolvimento e nós temos os 1000 primeiros dias de vida, que incluem a gravidez da mãe, e os primeiros 2 anos de vida, que são aqueles onde há um pico maior em termos de desenvolvimento. E muitas vezes é desvalorizado. E pensamos, aos 2 ele tem que falar, então vamos à terapeuta da fala. Se calhar, se tivéssemos vindo um bocadinho mais cedo, eles não precisam necessariamente de terapia da fala, precisam de alguma orientação parental, dizer assim, olha, à noite, por exemplo, se ele estiver entupido, comece-lhe a lavar o nariz. E os pais, lavar o nariz? Mas porquê é que eu vou lavar o nariz? Não, vamos lavar para as questões de cheiro, o nariz ficar permeável, eles começarem a respirar pela boca, por exemplo. Pela boca, desculpem, pelo nariz. E os pais ficam, mas nunca ninguém me disse isso. Vamos ver se eles têm adenoides, por exemplo. E então encaminhamos para o otorrino. E muitas vezes, quando eles nos chegam aos 2 anos, era aí que eu queria chegar, os pais valorizam a linguagem, a fala, mas nós olhamos para a boca dele e dizemos, ele tem um freio de língua curto, ele tem questões dentárias, a linguagem é importante, mas depois ele vai desenvolver linguagem e articulatoriamente, em termos de sons, não os vai produzir, ou porque a língua não tem um espaço para reposicionar-se, ou porque está abaixo, e isto realmente é um trabalho em equipa, otorrino, odontopediatra, terapeuta da fala, porque tudo vai ajudar ao crescimento craniofacial, ao desenvolvimento de linguagem por outro lado, à parte articulatória, e depois assistimos a cada vez mais miúdos a comerem mal, a comerem pastoso, a não mastigar, que é aquela grande força estomatognática que nós queremos de desenvolvimento de crescimento craniofacial, que começa na amamentação, depois passa pela introdução alimentar e que vai nos ajudar em termos articulatórios, ou seja, aquela dúvida que os pais nos trazem de linguagem, que é legítima, depois vamos a ver, há muitas coisas extra além da linguagem e começa aí o grande caminho e na maior parte das vezes são questões de otorrino. Adenoides, miúdos entupidos, regularmente entupidos. Mas daí a importância também da consulta muito precoce, Sim. da prevenção. Mesmo na odontopediatria, quando nós dizemos aos pais que aconselhamos e às grávidas que aconselhamos a primeira consulta durante o primeiro ano de vida do bebê ou na altura de nascimento do primeiro dente, se não houver questões de alimentação iniciais, os pais muitas vezes acham estranho, porque não têm dentes, porque é que eu vou levar, o que é que eu vou lá fazer, mas existem tantas indicações, tantas orientações que nós podemos passar e na terapia da fala é igual. E a verdade é uma, na primeira consulta que surge ali por volta dos 2 anos, quando nós perguntamos, já fez rastreio oftalmológico, na anamnese, já fez rastreio dentário, já fez avaliação? Ai não, dentário não. Já escova os dentes? Qual é a pasta que usa? Não sabem. Nem sabem. E Não muitas sabem. vezes dizem assim, olha, vou ao supermercado, olho para a idade e escolho. Não, porque eu provei em PPMs, que isto é uma orientação do odontopediatra, não é? É a mesma coisa como na terapia da fala, seja para lavagem nasal, seja para estimular a linguagem. Muitas vezes eles dizem-me assim, ele não gosta nada de pegar em livros, mas o pai está com ele sentado. Eu não preciso 1 hora, eu preciso que esteja 5 minutos antes de ir para a cama. Nunca pensei nisso. E se eu estiver com ele, isto vai ser mais fácil? E muitas vezes os pais, passados uns tempos, quando já fizemos o historial todo e vem para a nova reavaliação, dizem, olha, realmente é mais... Eles agora até param e até já me dizem, papá, esqueceste de contar a história. E é neste envolvimento que os miúdos crescem, porque os miúdos aprendem a falar, aprendem a mastigar, e mesmo a mastigação é aprendida. Ou seja, não é nós dar o alimento e ele começa a comer. Nós temos que dar o alimento, ele tem que explorar o alimento, ele tem que nos ver a comer. E vivemos numa sociedade, infelizmente, com muito trabalho, que às vezes damos de comer primeiro aos miúdos e depois vamos jantar nós. E, efetivamente, eles não estão a ter modelo, ou seja... E em frente aos tablets. E em frente aos tablets, verdade. Essa vamos entrar, mas mais à frente Ou seja, se o miúdo não nos vê comer e se está em frente ao tablet, o que é que vai acontecer? Ele não vai ver como é que nós fazemos, não vai ver que nós pegamos no alimento, metemos na boca, que nós mastigamos, ou seja, é quase um engolir, mete na boca, isso. Isto tem uma longa recidiva a longo prazo, porque não temos músculos a trabalhar, não temos língua a trabalhar, associado temos miúdos a respirar mal, tudo está mole. E eu costumo dizer assim, se tudo está mole, isto não dá para evoluir. Depois é um trabalho, dá muito mais trabalho aos pais resolver um problema do que o prevenir. E prevenir é mastigar, é respirar bem, é ter línguas no céu da boca, um trabalho de equipe. Certo. Ou seja, o que eu noto é que parece que
todos os profissionais que acabam por contribuir para este desenvolvimento correto, ou seja, terapia da fala, odontopediatras, médicos dentistas no geral, otorrinos, têm este conhecimento e estão sempre a bater nesta tecla. E parece-me que quem tem mais contacto frequente e que está estabelecido na sociedade, que vai ver as crianças de tempos a tempos, que é o pediatra, tem que ser responsabilizado. Óbvio que não vamos generalizar, não é? Mas se nós assistimos a isto recorrentemente, não é? Nos nossos consultórios, eu não conheço nenhuma criança de 1 ano que não tenha ido ao pediatra X em X meses no primeiro ano de vida. Mas o pediatra não tem formação nesta área. Achas que não tem que ter formação especializada? Não é não tem que ter, não tem que ter. A própria formação que lhes dão não dão importância eu acho que depende. Por exemplo, há pediatras, quando têm dúvidas, dizem: olha, não sou a melhor pessoa, por favor, vá pedir uma opinião aqui ou ali. E eu realmente tenho, e falo isto por questão pessoal, eu tenho a grande sorte de trabalhar com muitos pediatras. É diferente. É isso, a grande sorte de trabalhar com muitos pediatras, que nós conversamos de corredor e até saem e dizem: ai, opá, olha, eu não concordo. Até já foram a outro sítio e vêm pedir uma segunda opinião. E eu disse: olha, eu não concordo, eu não lhe vou fazer nada enquanto nós não fizermos toda a análise e avaliação do otorrino, de dentista, e só depois, no final, é que vamos definir um plano terapêutico. E muitas vezes eu acho que acabamos por cair num erro, e contra as colegas de terapia da fala dizem: é terapia, 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 terapia. Não, as coisas têm que ser avaliadas em equipa. E temos que minimamente, não tem que ser na instituição onde trabalhamos, mas na zona onde trabalhamos temos uma rede. E que consigamos rapidamente pegar no telefone e dizer: olha, eu ouvi o miúdo, e às vezes faço isso com a Bárbara: eu ouvi o miúdo, Bárbara, eu acho que ele tem um freio de língua curto, eu queria a tua opinião, e depois decidimos o que vamos fazer a seguir. E já nos aconteceu, e aqui temos um caso, que a Bárbara disse: Raquel, eu não lhe vou cortar freio porque ela tem alterações ortodônticas, e só depois disso e da discussão, eu disse: ok. E tínhamos uma miúda que não automatizava um som simples de R, mas numa idade até já crescidinha, não é? Sim. E que já tinha algum impacto social, porque depois isto é uma avalanche, não é? Claro. E ela ia combater a terapia da fala. Não, nós vamos parar, nós vamos corrigir a ortodontia, nós vamos ver frenectomia e depois orientamos as coisas. E acho que estamos numa sociedade que é fazer mais e não se avalia corretamente. E quando nós não avaliamos, dá asneira. Na terapia temos miúdos às vezes a andar 2 e 3 anos em terapia. E depois temos as redes sociais, que são muito boas, por um lado, mas também são muito más. Porque o que interessa é uma consulta espetacular, e depois vamos a ver conteúdo, e falha ali um bocadinho. E depois os pais, coitados, sem informação clínica ou sem uma boa orientação, vão-se perdendo ali. E de repente o miúdo já tem 6 anos, e agora? Já vai para a escola primária a falar mal? E depois não mastiga e vai chegar à escola, o que é que vai comer? Eu tenho miúdos de 4 anos que saem às 3h30 obrigatoriamente porque não sabem mastigar. E estão a fazer um trabalho agora, aos 4 anos, para aprender a mastigar. Aquilo que, nos nossos tempos de infância, era impensável. Sim. Não é? Eu acho que estamos a andar a privilegiar muitas coisas e a esquecer-nos de algumas tão importantes que são os primeiros 3 anos de vida. Concordas, bem? Sim, perfeitamente. Eu acho que tocaste num ponto que acho que é realmente isso que acontece, que é, só se quer fazer mais e mais. Quer-se mais consultas, mais intervenções, e não se olha realmente como um todo, e não existe, parece que não existe realmente um abraçar de cada criança e de cada caso como ele deve ser abraçado. E depois lá está, isso leva a falhas de diagnóstico, algumas, e algum também banalizar de algumas situações que depois, lá está, acabam por ir-se acumulando e ir piorando cada vez mais, e quando realmente já procuram ajuda, o problema já está bem mais complexo de resolver, e em vez de ser só um profissional que tem que intervir, já é toda uma equipa que precisa de intervir. Lá está, com essa dificuldade de, quando é uma equipa a intervir, tem que estar toda sintonizada, e porque se não estiver toda sintonizada também não vai funcionar. Pronto, isso é o bom de tanto de vocês lá no centro pediátrico, não é? Que tem uma equipa grande, com várias especialidades,
como nós nas mãos clínico também temos, acabamos por... E a proximidade, não é? É isso. Eu acho que a proximidade é aquilo que nós mais ganhamos. E às vezes é mandar umas fotografias do WhatsApp e dizer, olha, o que é que tu achaste? Vai-te chegar este doente. O antecipar a consulta do doente, opa, se calhar perdemos um bocadinho mais de tempo, é verdade, e se calhar ocupamos horas, que são horas de almoço, mas ganhamos todos. Porque se o doente a seguir me disser assim, olha, Raquel, eu fui lá, olha, eu adorei. Nós temos a missão cumprida. Ok, eu atingi a missão. Agora, às vezes, se nós pensarmos um bocadinho e se nós nos colocarmos sempre no papel daqueles pais, há pais que andaram por todo lado e ninguém lhes resolveu o problema. Não foram orientados. E quando eles são mal orientados, opa, é nosso dever é orientar bem o paciente. Agora, se o doente quer cumprir ou não, isso são outros 500, não é? Agora, se nós não orientarmos bem o doente, quer dizer, vamos falhar nós porque a orientação correu mal. Agora, opa, acho que cada vez mais a prevalência de patologias respiratórias de via aérea superior também estão a aumentar de uma forma drástica. E muitas vezes não são valorizadas. Ou seja, o miúdo que é regularmente obstruído, muitas vezes, começou a creche. Ok, ele acabou a creche, agora estamos 3 anos, mas continua obstruído e ninguém valoriza. E depois perguntamos, mas ressona, mãe? Ai, realmente ele ressona imenso. E nunca ninguém alertou. Muitas vezes os pais também não partilham isto. E como não partilham isto, ninguém os orienta. Agora, claro, em termos de pediatria e de MGF, às vezes vai mais para situações clínicas. E por isso é que é bom quando nós trabalhamos numa equipa e o colega poder bater à porta e dizer, olha, Raquel, em que idade é que tem que adquirir o RE? Aos 5. Ok, até aos 5, então bem, faz só a reavaliação aos 5. Mas isto é questão da proximidade e que se nós não nos conhecermos com quem trabalhamos, as pessoas que trabalham, é difícil de orientar, porque temos pais que caem de paraquedas numa terapeuta da fala, numa odontopediatra, e era aquilo que eu dizia, não interessa a consulta bonita, interessa a consulta bonita com uma avaliação holística. Sim, porque, por exemplo, desculpa, Bárbara, mas até para te passar a palavra a ti, que é, na odontopediatria, nós vemos muitas vezes os pais acabam por procurar a odontopediatria só pela questão de falta de colaboração. Ou seja, o meu filho não colabora em nenhum dentista generalista e então eu vou procurar uma odontopediatra que está mais direcionada para essa parte comportamental e consegue dar a volta. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Paulo. Nós em Guimarães temos um grande defeito e contra mim falo. Acho que realmente a parte dentária pediátrica está muito aquém. Toda a gente faz tudo. E toda a gente que faz tudo não faz nada, não é? E se nós não dirigirmos, e digo isso porque eu trabalhei muitos anos em Braga e a realidade era um bocadinho diferente, um centro maior. Guimarães está a caminhar para isso, mas acho que precisamos de especializar. Especializar, especializar, especializar. Ninguém é bom em tudo. E eu mesma não sou boa em tudo. Há áreas que eu gosto muito e o trabalho miofuncional realmente é um trabalho que eu gosto muito, mas há áreas que eu não gosto e que não intervenho e caminho. Agora, é um caminho. Bárbara, eu interrompi-te, desculpa. E eu continuo, já não sei o que é que dizer. Basicamente eu estava a dizer que procuram o odontopediatra não tanto, por exemplo, nestes... Claro, nós já temos alguns casos de que nos procura logo nos primeiros anos, nos primeiros 6 meses ou no primeiro mês até, mas aí já estamos a falar de pais altamente conscientes, mais literados no que diz respeito à saúde oral e a desenvolvimento no geral. Agora, se formos falar de pessoas já menos conscientes em relação a todo este tipo de problemas, geralmente procuram um odontopediatra quando a falar com amigos ou com familiares e assim, o meu filho não consegue, não abre a boca no dentista, tem medo, e alguém lhes diz, olha, agora existem dentistas especializados nessa parte comportamental, vai ali. Ainda hoje, antes de vir para cá, fui ver um menino precisamente nessas condições, que já fez vários tratamentos em dentistas, que não colabora bem, que os tratamentos não são bem feitos, está cheio de infecções na boca, e agora, já com o caso muito complicado, vem para mim. Okay? E isso é muito mais complicado. E eu já sei o que é que eu ia dizer há bocado, nós estávamos a falar da questão de ressonar, dormir de boca aberta, os pais ficam muito admirados por fazer essas perguntas todas na primeira consulta, desde a gravidez, desde a amamentação, desde se pegou bem, se dorme de boca aberta, se respira pelo nariz, se ressona, e os pais ficam a olhar para mim do género, mas ela é dentista, devia ver dentes, porque é que ela me está a fazer estas perguntas? E é um trabalho que nós temos que fazer, porque é
fundamental, isso é fundamental, porque se nós não soubermos o que se passou antes, nós não vamos conseguir ajudar. E, por exemplo, neste caso de trabalharmos em equipa, a Raquel pode estar a fazer um trabalho durante 1 ano, 2 anos com um menino para ele conseguir dizer as letras, aqueles fonemas que ele não consegue dizer. Mas se ele tiver o freio curto, ela sozinha não vai conseguir resolver, precisa de mim. Se o menino tiver uma mordida cruzada, uma mordida aberta, também não vai conseguir resolver, vai precisar de ti. Ou seja, o trabalhar em equipa é fundamental e isso é uma coisa que nós temos que desmistificar para os pais perceberem isso. Não é não é a minha área, cada um trabalha na sua área e ninguém é bom em tudo, é mesmo, a realidade é essa e temos que trabalhar nesse sentido e desmistificar muito essa situação. Eu acho que o ser bom não há tempo. Tudo é tão, tem que ser visto tanto ao pormenor e requer tanto estudo e tanta dedicação, tantos anos de experiência, casuística, etc, que para sermos bons em tudo não há tempo. Não temos tempo para ser bons. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Paulo. Uma coisa que acontece muito é os miúdos de 4 anos com os estigmatismos, aqueles típicos espinhas de massas. E então os pais, 4 anos, já têm que começar a falar bem, até linguisticamente são bons. Olha, mas aquela língua vem ser para a frente. Então vem a primeira consulta, a terapia da fala, a educadora até sinaliza, dizer, olha, mamãe, na consulta da avaliação não está a dizer bem, temos que ir à terapia da fala, os pais até chegam. E a primeira coisa que fazemos, nós vamos ver, e muitas vezes são miúdos com mordidas cruzadas e miúdos hipotónicos, ou seja, com falta de força na língua, nas bochechas e tal. E só para contextualizar aquilo que a Bárbara estava a dizer, se ele tiver uma mordida cruzada, a primeira coisa nós temos que discutir com o odontopediatra se naquele momento há alguma coisa que nós possamos fazer para alargar a arcada dentária. Porque muitas vezes há muitas colegas que fazem isto, vamos trabalhar um bocadinho e depois vamos ver. Não, nós não vamos perder tempo, porque tempo é dinheiro neste momento. Os pais não têm tempo e os miúdos não temos tempo para chatear miúdos, não é? Eles também precisam do tempo livre deles. E muitas vezes o que está a acontecer é estes planos de intervenção de eu vou fazer alguma coisinha para depois, se não conseguir, vamos ao odontopediatra. Não, nós vamos tentar logo alargar, vamos tentar fazer umas pistas para aquilo, ver se tem algum input do ponto de vista de crescimento craniofacial e depois sim, mãe, depois disso está resolvido, nós vamos ajustar esta língua para o sítio certo. Porque este som size que está mal, só está mal porque a língua vem para fora e sai um fapo e uma zebra. Se não temos espaço dentro da mandíbula, ela tem que alargar para a língua subir, senão a língua obrigatoriamente vem cá para fora. E estamos a falar em terapias, daquilo que me dizias, que às vezes percorrem 1 ano de intervenção e que os miúdos ficam saturados, os pais ficam cansados e não atingimos o objetivo, desmotivo. Pois, porque aí acaba por ser um bocado como o ovo e a galinha, não é? Porque o céu da boca fica estreito porque a língua está sempre em baixo e a língua não encostando no céu da boca não promove o desenvolvimento, ou seja, não alarga o céu da boca, como ela está em baixo. Mas depois do céu da boca atrofiar e ficar estreito e a língua não caber lá, é o contrário, não é por nós forçarmos a língua a ir para a sua posição que ela já vai promover vai resolver a mordida cruzada. Então é isso, é um bocado como eu estava a dizer do ovo e da galinha. Tem que intervir-se nas estruturas para depois intervir na função, porque as duas andam sempre de mãos dadas. E outra coisa é aproximar-nos otorrinos. Temos otorrinos a trabalhar, temos otorrinos a trabalhar de forma excelente e a conseguir olhar e dizer assim, ok, tenho umas adenoides grau 3, nós vamos fazer um corticoide, vamos tentar reduzir isto para o ar passar, porque assim, eu não posso fazer terapia miofuncional se não respirar. Ou eu vou corrigir uma mordida cruzada, mas ele continua sem respirar, isto vai recidivar. E depois temos os outros problemas que vai permanecer as maloclusões. E só para acrescentar, recentemente num congresso uma colega de dentária, numa tese de doutoramento, fez uma avaliação em em miúdos da zona de Lisboa, 3, 6 anos, e temos uma percentagem de maloclusões de 65% na população. É muita gente com maloclusões e a maior parte sem conhecimento. Pois. É assim, eu também se calhar até maior a estatística que eu tenho a felicidade de ver muitas crianças até aos 10 anos, ali entre os 6 e os 10 anos, felizmente, nesse espaço de tempo, tanto portuguesas como internacionais. No Luxemburgo é mais, tem muitos países, ou seja, é muito mais multicultural.
E não é um problema só português, nem é um problema apenas da raça caucasiana, é um problema geral. Na minha opinião, é uma epidemia mundial o que está a acontecer com o desenvolvimento das nossas crianças, no que diz respeito a isso, respiração e alimentação. Porque se as nossas crianças não comem, não mastigam, é tudo pastoso, é tudo molinho para eles, depois não respiram, línguas baixas, o que acontece? O otorrino é fundamental, o céu da nossa boca é o chão do nosso nariz, certo? Aquilo está tudo relacionado, se nós não trabalharmos todos em conjunto, a criança não vai conseguir crescer em condições, porque se não respirar pelo nariz, vai haver a atrofia aquilo estava a dizer, a atrofia do palato, Tudo. não respira, as maloclusões, está tudo relacionado, e depois a Raquel não consegue fazer milagres. Não, nem começo, enquanto que não orientar. É uma bola de neve. Eu até tinha aqui uma pergunta para iniciar tudo isto, mas que nós fomos iniciando, não é? Porque era óbvio que a conversa ia tender para aqui, que era o que é que se passa com as nossas crianças, não é? Porque, assim, é raro. Eu se calhar tenho uma estatística, se calhar de 90% das crianças que eu vejo até aos 10 anos e tem algum pequeno ou grande problema a corrigir, porque para a idade dela as estruturas não estão bem. Eu acho que é o que é que se passa com a nossa sociedade e com os nossos pais. Pois, sim. Difícil. As crianças, eu estou a dizer que o que se passa com elas são elas as culpadas, como é óbvio. É difícil ser-se pai e é difícil, às vezes, termos conhecimento de causa para. Eu acho que realmente temos um boom de informação. E há pouco tempo eu escrevia isto e era os nossos pais antigamente não têm a formação que nós temos atualmente. E eram pais muito conscientes, que seguiam as linhas orientadoras. Nós agora temos pais mais formados, com maior formação, mas nem sempre cumprem aquilo que o especialista disse. É bom ter uma atitude crítica. Mas se calhar também com menos tempo, uma vida muito corrida atualmente. Se calhar. Agora, nós também temos que seguir, por exemplo, os pais que vêm à terapia da fala, se não fizerem a parte deles em casa, e quando eu digo a parte deles, não é uma hora sentar-se com o miúdo. É, por exemplo, antes de ir para a cama, quem o for adormecer, ou conta a história, ou repete isto, ou faz os exercícios, ou por exemplo, ao jantar, se até é puré com filete, nós vamos meter ali o arroz para mastigar, ou vamos dar uma maçã de sobremesa e vamos dar um puré. Agora dá trabalho, tem que descascar, tem que isto, tem que aquilo. Mas por isso é que temos filhos, não é? Eu acho que nem é tanto tem que descascar demais, é a criança rejeitar logo a partida e dizer é muito duro. Não pois, mas aí entra a paciência, não é? Por isso é isso, mas se calhar lá está, se nunca experimentam passada, a maçã é aquilo. E vamos voltar ao primeiro ano de vida. Por isso, a importância do primeiro ano de vida, da amamentação, da introdução alimentar e do tempo, dias, não é? O tempo que se perde, que vai-se ganhar a longo prazo, com as pequeninas coisas que vão fazer toda a diferença a longo prazo. Claro. Nós, nas primeiras consultas da odontopediatria, baseamos muito nisso, seja a nível de chupetas, dos aconselhamentos, seja da alimentação, da amamentação, da introdução dos primeiros alimentos, isso é tudo fundamental. E às vezes parecem coisas tão básicas, mas os pais saem de lá e depois dizem, realmente, há coisas que eu não sabia, isso é fundamental. E temos que desmistificar um bocadinho isso para ser mais fácil. Podemos, já que falaste em chupeta, introduzir também essa grande causadora de problemas, não é? Eu não sou cética. Pronto, essa é a minha opinião. Eu acho que tem muito a ver com o tipo de chupeta e com a frequência do uso. A chupeta numa fase inicial acalma, e eu por experiência falo isso. Que às vezes é terapeuta da fala, não vai dar chupeta à sua filha. Eu ouvi isto. E eu disse, calma, depende. E agora, tipo de chupeta, uma coisa é ele andar o dia todo com a chupeta. Outra coisa é usarmos a chupeta nos primeiros meses para regular. Isso, para saciar, para acalmar. E uma mãe e um pai, neste caso a família, estão todos com uma disfunção até normalizar esta questão do nascimento e do parto. E nós temos que ser flexíveis. Agora, não vamos dizer para andar de manhã à noite de chupeta. Agora, e vamos, à medida que ela vai crescendo, vamos reduzindo o uso. Até que chega uma altura, eu costumo brincar e dizer, a partir de 1 ano, ano e meio, a chupeta é para os pais, não é para os filhos. Okay? Porque põe a chupeta e ele acalma. Isso. Não temos que arranjar estratégias para o acalmar de outra forma. E depois aí é que temos aquela bola de neve que nunca mais deixam a chupeta. Mordidas abertas. Sim. Eu ontem tive um menino de 6 anos que ainda usa a chupeta. Vejo muito. Tenho muitos.
assim, e é um bocado isso, essa frase que tu disseste é perfeita, que uma criança de 6 anos que usa chupeta, existe obviamente um problema por parte dos pais. Um problema de disciplina, ou algo existe ali, e eu até costumo dizer que o facto de dar, porque os pais auto-justificam-se desta forma, mas ele chora, coitadinho, vou-lhe dar a chupeta porque senão ele chora, senão não dorme, etc, etc. Mas não é para o conforto da criança que os pais estão a dar a chupeta. Os pais estão a dar a chupeta para o seu próprio conforto. E isso, obviamente, que é uma atitude egoísta. Ninguém vai dizer que é fácil, isso ninguém está a dizer, ok? Mas que é uma atitude completamente egoísta e com repercussões que podem vir a ser muito, muito, muito graves. E a mordida aberta é uma das complicações de desenvolvimento dentoesquelético mais difíceis de resolver. E que a resolução vai envolver ainda mais desconforto do que aquele desconforto que a criança estava a mostrar naquele momento em que chorava por não ter chupeta. E infelizmente vê-se cada vez mais, e lá está, por pais facilites. Exatamente. A chupeta e o biberão, é a mesma situação. O biberão à noite ou de manhã, não há o copo, é mais fácil, enquanto eu me vou vestindo, ele bebe o biberão na cama. Isso cria uma dependência também, ok? E, por exemplo, à noite então é uma luta, eu digo sempre aos pais, eu sei que eu vou ser amada fita, mas vocês têm que tirar o biberão da noite. Têm que tirar, porque eles bebem o leite, adormecem com o leite na boca, e a quantidade de meninos que nós recebemos com cárie precoce de infância é assustadora neste momento, ok? E os pais dizem, mas ele só adormece com o leitinho. Vocês têm que arranjar outras estratégias. Eu sei que estou a ser amada fita, mas isto é um trabalho que vai lá tanto a nível de oclusão como a nível de cariogénico. Está tudo relacionado. Sim. É porque muitos até associam que o leite que as cáries é o açúcar, e o leite não tem açúcar. Mas o leite tem lactose. E a lactose claro, é açúcar. Sim. Mas lá está, é como com a fruta. Há pais que não associam que a fruta tem açúcar. açúcar. Claro. Acham a fruta é um alimento saudável, portanto não tem açúcar. É isso que associam. Associam o açúcar, lá está, chocolates, snacks, esse tipo de coisas. Mas sim, e depois o facto de à noite a produção de saliva baixar, ainda a língua aumenta, está quietinha, não há limpeza, não há nada, e é terrível. Uma bomba. Eu costumo dizer que uma noite passada dessa forma, se houver então mais suscetibilidade por parte da dentição da criança, é o suficiente para ganhar uma cárie logo nesse... E nós temos tido, mudando um bocadinho o assunto, mas temos tido cada vez mais casos de defeitos de hipoplasias de esmalte, hipomineralizações. Atualmente cada vez está a aumentar mais, quer dizer, se não temos cuidados na alimentação, na escovagem, isto vai ser uma bola de neve. E eu acho que a escovagem, os miúdos também às vezes, como não querem, Sim. Os pais têm muito aquela ideologia que é na casa de banho, em frente ao espelho. E depois, como eles choram, e de manhã é correr, e à noite quer ir para a cama, não sei o quê, desvaloriza-se. E o fio dentário é igual. Usar fio dentário de uma criança, porquê? E eu fico a olhar de género. E a escovagem é a primeira forma de desensibilizar, ou uma das primeiras... A boca. Intraoral. Isso. Que é muito importante para a introdução alimentar. Sem dúvida. Ou seja, nos primeiros meses nós temos que ter desensibilização, senão não vai aceitar aos 9 meses a introdução alimentar. Claro, acaba por acontecer o mesmo ao procurar ao ir ao médico dentista. Se sempre frequentou, desde bebê, desde criança, nunca vai ter medo, nunca vai passar por experiências traumáticas, nem nada que se pareça. Porque quando nós apanhamos uma criança, não é? E isso tu podes falar mais com conhecimento de causa, se apanhando uma criança já traumatizada é muito mais complexo conseguir mexer. E depois os traumas vão-se acumulando. Porque... E é mais difícil resolver, não é? Não se vai querer sentar. É mesmo a experiência. Mas eu gosto disso. Claro, pronto. Eu gosto, a área que eu gosto é de conquistá-los e fazê-los perder o medo. Mas por outro lado, tens casos extremos em que tens que ir para bloco para conseguir tratar uma boca. O que eu vi agora tem 4 abscessos na boca, tem raízes já completamente... E estamos a falar com que idade? 4 anos, menino. É um menino que já não vou ter... Se eu começasse com coisas pequeninas,
pequeninas, mas não há nada pequenino para eu conseguir tratar, então tem que ser para o bloco e já falei com os pais, estive reunida agora com os pais a explicar precisamente isso. O menino vai ao bloco, vamos tratar os dentinhos todos, mas depois temos que fazer consultas muito frequentes, 1 mês, depois 2 meses, 3 meses, 4 meses, vamos fazendo consultas frequentes para quê? Para o menino primeiro desensibilizar e começar a perder o medo para quando aparecer, se aparecer alguma outra situação, não é para voltar ao bloco, é para ele já estar a confiar em mim e podermos fazer um bom trabalho. Claro, exatamente. Porque lá está, às vezes também existe aquela ideia de que mas os dentes são de leite, ainda vai mudar, se tem cáries é importante tratar, mas este dente não vai cair. E aí as pessoas não entendem qual é que é a função dos dentes de leite, pensam que é tipo uma segunda oportunidade. Não, é verdade. Isso que as pessoas entendem como os dentes de leite. E não, e os dentes de leite têm toda uma função. Seja oclusão, seja mastigação, seja fala, tudo, está tudo. Exatamente. Eu até acrescentaria, quando há uma maloclusão, e nós falamos da mordida cruzada ou da sobremordida, que ainda é um bocadinho desvalorizada, mas, por exemplo, temos os estigmatismos laterais dificílimos de resolver, as mães assim, olha, mas ele não vai ter a muda dentária depois, não tem que só pôr um fixo aos 12? Não, e nós, o que temos que explicar é que, ou com ortopedia funcional, ou com pistas planas, o que nós queremos é mobilizar maxilares, mandíbulas, parte esquelética, porque se o dente não tiver, se a arcada dentária não tem espaço, obrigatoriamente ele vai ter apinhamento dentário e depois tem que ir, é muito mais difícil, e depois temos questões estéticas, que os músculos não estão no sítio certo, e então em termos de cara temos até dentes muito direitinhos, depois corrigidos com ortodontia, mas que não têm outra parte, que é os músculos alinhadinhos, orbiculados, lábios fechadinhos, e temos dentes às vezes a ver-se, que depois têm mais risco de cárie, têm mais risco de ficarem com outra cor, e depois, ok, mas eu pensei que ao cair os dentes isto também tudo melhorava. Eu explico sempre aos pais que não são os dentes que estão mal, são os maxilares. É isso. E que nós temos que trabalhar enquanto eles estão em crescimento. Depois do crescimento já não conseguimos fazer nada ou muito pouco conseguimos fazer. Não há essa ideia. Pensa-se, lá está, mesmo no ortodontista, pensa-se no ortodontista como alguém que vai mexer nos dentes e no médico dentista em geral, ou seja, nem sequer passa pela cabeça da maior parte dos pais de que a parte óssea é importante, mas depois de lhes ser explicado, sente-se uma lógica que aquilo faz sentido. Explicar e mostrar casos. Muitas vezes temos que mostrar casos parecidos para eles conseguirem perceber as diferenças. A nível de face, então, uma mordida cruzada, seja com um OFM, seja com uma disjunção, dependendo da idade, a nível de face traz diferenças abismais. E eu acho que os pais muitas vezes olham todos os dias para os filhos, mas não veem da forma que nós vemos. Eu costumo dizer que eu tenho uma parede branca, que os encosto lá e sento-me ao lado do pai. Diz assim, vai olhar para o seu filho como nunca se tivesse olhado. E os pais dizem, mas eu olho todos os dias. Então, vamos lá imaginar, e pego num lápis de maquiagem e faço uma linha média, uns traços nos olhos, e diz, meu Deus, eu nunca imaginei. Ele realmente já viu aquele queixo. Olha, o meu marido, quando eu chegar a casa, vou-lhe contar, ele nem vai acreditar. E é giro, porque nós depois fazemos a fotografia do antes, do meio da intervenção e do depois, e no final, por exemplo, na semana passada, tinha uma mãe que disse assim, o meu filho era tão feio, ele está tão giro agora. Já tive tantos casos assim, tantos casos. Temos um caso de um menino que tem o queixo bastante recuado e a mãe depois de dizer-nos como é que é possível, eu nunca tinha reparado. Porque são nossos, é diferente, é diferente.